Fala pessoal, chegando com livros e mais livros aqui na nossa parceria com a Companhia das Letras. Então hoje eu vou te falar de 5 ou 6 que eu já abri, dos livros que eu recebi, os últimos. Alguns eu já até li, já resenhei, vou te apontar quando isso acontecer para que tu possa acompanhar a resenha no canal. Vou te falar destes livros que eu já tirei do pacote, já estão aqui, vou te mostrar eles hoje. E já vou te convidar, no próximo vídeo, na sequência vai estar saindo aí no canal, fiquem atentos, eu vou fazer também o unboxing, né? Eu vou abrir para vocês 5 pacotinhos da Companhia das Letras, os últimos 5 que chegaram aqui estarão sendo mostrados para vocês, serão novidades para mim e para vocês. Eu vou abrir um por um junto com vocês aqui no segundo vídeo. Hoje eu te mostro aqueles que eu já abri, inclusive alguns que eu já li. Fica aí e vem conferir comigo quais são estes lançamentos da Companhia das Letras que tem chegado aqui para o canal do Sujeito Literário. E o primeiro livro que eu quero te falar é este aqui, que já está resenhado no canal, Bambino a Roma, de Chico Buarque, livro de capa dura, livro que é uma ideia que parte das memórias do autor para trazer uma ficção. Tá bem pequenininho na capa aqui, ficção. Bambino a Roma, que são as memórias do Chico Buarque, que a partir dali, na sua experiência de vida em Roma, na Itália, de 53 a 54, na sua passagem dos 9 para os 10 anos, ele vai experimentar uma série de descobertas, de situações que envolvem a família, amizades, enfim, são muitas as situações que o envolvem e ele vai trazer isso partindo das suas memórias para explorar o âmbito da ficção, o que não quer dizer que muitas dessas experiências não sejam de fato reais, porém algumas delas ele pode ter dado uma dramaticidade a mais, outras ele pode mesmo ter inventado, então tudo isso vocês vão se defrontando ao fazer a leitura desta obra aqui, ao trabalhar a ideia de um escritor que procura revisitar suas memórias de infância, dar vida, né, dar luz às situações que até então não teriam sido comentadas, como o suposto abuso que ele teria sofrido de um professor quando estudou em Roma, a relação dele com a irmã mais velha, Miúcha, já falecida, que ele teria espiado pela fechadura enquanto ela trocava de roupa, né, ali, ela adolescente, com 16 anos na época, ele ainda um menino, o primeiro contato dele com o violão, a descoberta do amor, a relação com colegas, que supostamente um dos colegas seria filho de uma grande atriz da época, a Lida Vale, a relação dela com outros personagens aqui que remetem ao caso Montesi na Itália. Eu detalho tudo isso na resenha, tá, gente? Então eu vou deixar na descrição, se possível acompanhem a resenha da obra do Chico Buarque que já tem disponível aqui no canal. Mas é uma obra que traz várias situações realmente interessantes e inusitadas, sejam elas reais ou do âmbito da ficção, ou mesmo mesclando um pouco das duas coisas. Recomendo demais essa leitura. E eu quero te mostrar, já que estamos falando de vários livros aqui para mostrar os recebidos, o que veio junto com a obra, né? Chegou esse panfletinho aqui junto também, quando recebi o livro do Chico Buarque. E veio aqui a gente pode ter contato com a ficha técnica do livro, detalhes sobre o próprio autor, né? Quem não conhece Chico Buarque, e traz um pouquinho aqui uma sinopse da obra. Porque na própria obra não tem, né? O livro é um livro de capa dura, ele não tem orelha, não tem nada. É um livro só que direto vai para a obra, né? E veio também este envelope, olha que interessante, vou mostrar para vocês também. Veio alguns cartões postais, assim, com fotos da época que ele viveu por lá. Então tem aqui o Chico menino ainda, nós temos a própria Lida Vale, né, a atriz essa que ele faz referência aqui, e aí fica essa dúvida, ele teria dançado com ela ainda na infância, num baile do colégio, né, o colega dele, filho dela estaria por lá também, então traz algumas situações realmente interessantes, inusitadas aqui, vou mostrar para vocês uns pontos turísticos, locais onde ele viveu, passou, cartaz do cinema, né, ele relembra aqui nas suas memórias que ele ia muito ao cinema lá, assistindo um filme brasileiro, inclusive, no cinema em Roma, né? São vários destes cartões aqui com fotos. No verso de cada um desses cartões, que tem essas fotos, nós temos trechos do livro. Então é uma forma bem legal mesmo de apresentar a obra. Aqui também foto dele com a família, né? Quando esteve vivendo por lá. E aqui da Copa de 54, que o Brasil perdeu para a Hungria e que faz parte de um episódio que é narrado por ele aqui, ainda menino também. Um outro livro que também quero te comentar aqui, recebi da Companhia das Letras, foi Hospício é Deus,
de Maura Lopes Cansado. Eu já li, já resenhei, já gravei a resenha desta obra. Não sei se já foi para o ar quando vocês estiverem assistindo este vídeo, porém, caso não tenha ido ainda, fiquem de olho que em seguida sairá então a resenha do livro da Maura Lopes Cansado, ou se ele já estiver disponível, eu deixo também o link na descrição para vocês. Uma obra interessante, bastante forte, pesada, que traz aqui os relatos da escritora Maura Lopes Cansado quando esteve internada de 59 a 60, numa das tantas internações psiquiátricas pelas quais ela passou, no estado do Rio de Janeiro. Já quando por lá morava, ela trabalhou no suplemento literário do Jornal do Brasil. O Reinaldo Jardim era o editor na época, e ela acabou vivenciando uma série de situações muito difíceis desde a sua infância. Sofreu abuso quando pequena, vivenciou a violência do pai, que era um fazendeiro muito rico em Minas Gerais. Tentou estudar na capital, não conseguiu, acabou indo para o Rio para tentar ganhar a vida como escritora e jornalista, de fato conseguiu, mas a vida dela foi marcada por essas sucessivas internações psiquiátricas. Então aqui a gente tem uma parte desta história da sua vida, quando ela esteve internada no Hospital Gustavo Riedel, no Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Lá ela vai trazer esse relato dia a dia, mas ela traz antes também as suas memórias de infância, né? Contando como é que era a relação com a família, uma família onde ela era a nona filha de 11 filhos que seus pais tiveram. Ela teve um filho também, depois casou muito jovem, com 14 anos. Ela acabou casando com um rapaz de 18 anos, mas de fato ela era apaixonada pelo pai desse rapaz, que era um coronel lá da época também. Uma autora que eu não havia ouvido falar, que eu não tinha tido contato, que além dessa obra tem um outro livro publicado de 1968, esse é de 65, foi relançado agora pela Companhia das Letras em 2024, e esse de 68 se chama O Sofredor do Ver, que é um livro de contos. Eu não tive contato ainda, mas também me interessou bastante a partir da leitura desta obra. Bom, pessoal, esta outra obra que eu vou mostrar para vocês aqui, eu ainda não li, é diferente das outras duas, mas é uma obra que me interessa bastante, um livro do Paul Auster, o último livro do Paul Auster, publicado aqui no Brasil. Então a gente tem Baumgartner. Este é um livro que vai contar uma história de amor aqui, um sujeito que é professor, era quase se aposentando, né, professor de filosofia, justamente, quem dá título ao livro, né, Baumgartner, e ele vê sua vida definida pelo profundo amor à esposa. Ela morreu há quase uma década num acidente no mar, e aqui o que me passou a ideia é que eu teria de novo a experiência de memória do autor, né? Para quem não sabe, já tem resenhado aqui no canal A Invenção da Solidão, do Paul Auster. Este é um livro que eu gostei muito de ler, depois não li mais nenhum livro do autor, então fica também o convite para vocês acompanharem esta resenha aqui no canal. Eu boto aí na descrição o link do vídeo para vocês. Mas então a gente vai se defrontar aqui com a história de amor de Baumgartner e sua amada Ana, e desde que eles eram muito jovens, ali um relacionamento de realmente assim, estudantes, né, pouco dinheiro, na década de 70, tentando escrever e se virar em Nova York, até este relacionamento muito apaixonado que eles vão construindo ao longo de suas vidas. E isso durante muito tempo, né, em torno de 4 décadas de relacionamento. Então a gente vai acompanhar a juventude do Baumgartner, ao passado revolucionário do seu pai também, um polonês dono de uma alfaiataria em Newark. E Paul Auster vai explorar os mistérios e as complexidades da alma humana. Isso aqui me chamou muita atenção, com a destreza que o tornou um dos autores mais lidos e celebrados da literatura contemporânea mundial. Quando a gente se defronta com os textos do Paul Auster, e isso foi uma coisa que me marcou muito em A Invenção da Solidão, a gente vê sempre ele remetendo à figura paterna e como que ele vai se construindo enquanto esse personagem que é fruto de uma série de situações, de contextos de sua vida que o levaram a ver o mundo e agir de determinada forma a partir também desta sua constituição familiar, das experiências que ele foi tendo desde a infância. E aqui a gente está de frente a um personagem que é um homem de 71 anos sofrendo a perda da sua amada, Ana, né? Então, eu me defrontei com isso aqui, vi que é um livro muito aclamado, né? Uma história de amor, de luto, de memória, e acho que a memória é algo muito presente nos textos do Paul Auster. É o último romance deste autor, que é um autor muito premiado, e eu quero muito fazer essa leitura, por isso eu mesmo reivindiquei a vinda desta obra para cá, para a estante do Sujeito Literário. E uma outra obra que eu tenho por aqui para mostrar para vocês também, que eu requisitei a Companhia das Letras e me foi enviado, um lançamento também neste ano de 2024,
é este livro, Tese sobre uma Domesticação, da Camila Souza Vilhada. Este livro aqui é um livro de uma autora que eu ainda não tive contato, mas tenho muito interesse em conhecer a sua escrita. Ouço falar muito bem, principalmente de uma obra dela que se chama O Parque das Irmãs Magníficas, se não estou enganado, que é um livro de 2019, 2018. Não vou achar aqui a referência, mas é um livro bastante referenciado. E aqui, sobre esta obra em si, vou me dar o direito de ler a sinopse, porque eu já não lembro em detalhes assim do que trata. Sei que trata das relações familiares e de algumas peculiaridades aqui interessantes, né? Então, diz o seguinte, que há poucas autoras no panorama atual que, nas palavras da escritora norte-americana Torrey Peters, nos atingem com tamanha exuberância e beleza. Em Tese sobre uma Domesticação, romance que sucede o fenômeno travestido no Brasil de O Parque das Irmãs Magníficas, uma atriz trans e o seu marido, um advogado gay, adotam um menino de 6 anos. O garoto traz consigo uma história trágica, ele é soro positivo. Não conheceu o pai biológico e sua mãe se suicidou quando descobriu que o contagiou com o vírus HIV. Aqui é um drama muito grande realmente. E a partir desse enredo, com ares de melodrama e pronto para ser levado à cena, a prosa inclassificável de Camila Souza Vilhada nos conduz por uma espécie de sociologia da família, uma indagação comovente acerca dos papéis que a compõem, sobretudo no que diz respeito às possibilidades do amor. No palco ou fora dele, os personagens e seus corações covardes e domesticados, atravessados por enfermos, medos e culpas, alimentam relações repletas de sexo e violência, mas também de profunda ternura. Aqui tem alguns questionamentos na apresentação da obra, que eu lembro que quando eu escolhi receber este livro aqui, me pareceram bastante interessantes. O primeiro deles diz o seguinte: até que ponto é possível domesticar um corpo? O segundo, como conviver com as feridas do outro? E o que fazer quando se cai nas garras das convenções do socialmente respeitável? Então, são questionamentos em torno de uma história bastante diferente de tudo que eu já li, que eu posso imaginar aqui, e me parece que é algo a ser realmente lido, refletido e pensado e destacado aqui após ser feita esta leitura, então, de uma autora que está sendo bastante falada, né, que é comparada a outros grandes autores aí. É uma autora argentina, né, que eu não tive contato, mas que eu terei então a possibilidade de ler e dizer o que achei então da escrita da Camila Souza Vilhada. Outra obra que chegou por aqui também recentemente, que eu ainda não comentei no canal, não falei a respeito, acho que nem lá no perfil do Sujeito Literário no Instagram, é uma edição revista e ampliada do Gosto da Guerra. O Gosto da Guerra e outras reportagens da revista Realidade, do José Hamilton Ribeiro. O José Hamilton Ribeiro, aí aqui tem um cunho de um livro mais de jornalismo mesmo, né, que é um livro reportagem, e eu, por ser jornalista, me interesso por estas obras. Mas ele é um sujeito que cobriu a Guerra do Vietnã, e aqui ele traz esse relato. Então ele foi um dos raros jornalistas, como diz do país, a entrar no Vietnã durante os conflitos que por quase 2 décadas fizeram tremer o Sudeste Asiático e abalaram um mundo que não seria o mesmo depois da humilhante derrota da maior potência militar, que são as Forças Armadas dos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã é considerada a guerra do jornalismo. Em nenhum choque bélico anterior, o papel da imprensa foi tão relevante a ponto de influenciar o final da luta, mostrar o que de fato estava acontecendo por lá. Contrariando as projeções otimistas do governo americano, a cobertura dos correspondentes revelou as dificuldades que as forças do país encontravam no combate aos guerrilheiros Vietcongs e alertou a opinião pública sobre as atrocidades cometidas por elas, incluindo o uso sistemático de armas químicas. Narrada em tom coloquial, na qual não faltam ironias, a reportagem sobre o Vietnã de José Hamilton Ribeiro, ele mesmo uma vítima do conflito após pisar em uma traiçoeira mina na estrada sem alegria, no entanto, capta toda a dimensão trágica dessa guerra desigual e o insere na tradição do jornalismo literário ao lado de grandes nomes da imprensa internacional. Aqui é uma edição revista e ampliada, o texto original foi reeditado com outra reportagem do José Hamilton Ribeiro, também escrita em 68, em que narra seus primeiros dias no Vietnã, além de incluir colaborações do autor para a revista Realidade, que dão uma amostra do tipo de jornalismo praticado por ele e explicam por que Hamilton é o repórter mais premiado do Brasil. Eu tenho muita vontade de ler, pode ser pela minha formação, que acaba me aguçando mais, pelo meu interesse do tema da história, eu me interesso por temas relacionados à história, política, vocês sabem disso, vocês que acompanham aqui o canal. Então eu achei que era uma grande oportunidade, até porque este livro ele estava na minha lista ali,
Não sabia que sairia uma nova edição, quando saiu me surpreendeu. Eu estava sempre olhando as edições anteriores e aí achei que podia ser uma oportunidade de ter esta obra e fazer esta leitura assim que possível. E uma última obra que eu vou te mostrar hoje, prometendo voltar já na sequência com um unboxing, que aí eu vou abrir, nem eu vou saber o que tem naqueles pacotinhos. Não estou mentindo para vocês, já estão até aqui, ó. Aqui. Então, tudo aqui, ó. Então fiquem ligados aí no próximo vídeo que eu vou abrir cada um desses pacotinhos aqui junto com vocês, que são os outros livros recebidos. Mas para encerrar, eu vou te mostrar um outro livro que eu pedi, que é do selo Alfaguara, um livro de um autor nacional, que eu fiquei muito interessado quando vi a sinopse, que é Rio Sangue, de Ronaldo Corrêa de Brito. Esse livro aqui, eu, de cara, assim, quando eu olhei, eu disse, tchê, esse livro eu preciso conferir. O Ronaldo Corrêa de Brito é cearense, nascido em 1951, vive no Recife, e é médico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, foi escritor residente da Universidade da Califórnia, enfim, tem já publicado o livro Baile do Menino Deus, o Infanto Juvenil O Pavão Misterioso, peças de teatro, enfim, é um autor que circula aí pelas redes também, com suas opiniões e tudo mais. Quando vi, não li nada dele ainda, não tenho contato com a obra do Ronaldo Corrêa de Brito, mas quando vi ele falando a respeito do livro, me interessou ainda mais. Ele gravou um daqueles vídeos onde ele fala sobre a história, porque nós temos aqui dois irmãos. E, bom, dois irmãos de nome João e José, que estão vindo com a família de Portugal para viver em Recife. Dois irmãos que têm personalidades bastante distintas. Um vai se tornar padre, ou quer se tornar padre. O outro bastante violento, parece que são avesso um do outro. E aí já nessas primeiras impressões que eu tive da obra, né, quando me defrontei com essa história de família, de irmãos, e eu já fui me interessando, sim, até porque essa chegada no Brasil, no Recife, vindo, né, a família vindo de Portugal, tudo isso me deixou bastante interessado para fazer a leitura da obra. Então, assim, esse que vai ser ordenado padre, José, o mais velho dos dois, isso vai ser feito contra a sua vontade. Então existe toda uma dinâmica aqui interessante. Diz assim, para a gente conhecer um pouco mais da obra. Conte-me uma história. Assim Ronaldo Corrêa de Brito abre este romance fluido e ramificado, que como as artérias de um corpo humano carrega o sangue de um crime assombroso. José Alves Carvalho, um padre em conflito com sua fé religiosa, se vê obrigado pelos pais a administrar uma propriedade no interior cearense. Solitário e frágil, mas firme em seus desejos incontidos, apaixona-se por uma jovem indígena que lhe foi entregue ainda criança, aprisionada por vaqueiros e batizada com o nome de Páscoa. É em torno dela que se constrói a trama fascinante. João, seu irmão mais novo, é o oposto, ingênuo e arrebatamento, que é o que eu estava falando para vocês, que eu já sabia da obra. Casado por conveniência com Catarina, se apaixona por Brits Manuela, uma mulher independente e também irá romper com as leis e a razão para satisfazer suas vontades. O sertão de Corrêa de Brito é um espaço distinto, que transcende a realidade. Ele reinventa sua geografia e lhe imprime tons épicos. Ele o habita com divindades e assombrações, sem arredar do destino trágico de seus personagens. Aqui as histórias, mitos e lendas se mesclam como afluentes a uma saga familiar entremeada por embates de poder e paixões num mundo de desmandos. Amores, dissabores, relações familiares, um universo mítico e real que se mescla dentro deste imaginário do autor. Espero que seja de fato uma grande leitura, espero que em breve possa estar realizando esta leitura e trazendo mais detalhes para vocês. E o título é bastante forte mesmo, Rio Sangue, acho que isso também nos diz muito, né? Eu este ano estou conseguindo ler muitos livros bons, e estou conseguindo ter contato com grandes novos autores que eu nunca tinha tido contato. Talvez o Ronaldo Corrêa de Brito seja mais um destes autores. Eu vou prometendo para vocês que volto na sequência muito em breve para poder abrir estes pacotes aqui junto com vocês. São mais 5 livros que chegaram na Companhia das Letras. Eu aguentei a curiosidade, segurei firme, não abri estes livros, porque eu quero abrir junto com vocês. E no próximo vídeo que rolar aqui no canal, então, estou te prometendo trazer estas obras, abro todas elas juntos com vocês aqui, uma por uma,
Vamos juntos conhecer então quais foram os últimos dos últimos livros enviados pela Companhia das Letras. Se inscrevam no canal, ajudem, apoiem aqui o Sujeito Literário, tornem-se membros se possível, comentem, tem algum destes livros aí que vocês gostariam de ler, ou que interessam, que passaram a interessar para fazer leitura. É isso, participem, interajam conosco aqui, um grande abraço para vocês aí que acompanharam o vídeo até agora, até a próxima, tchau, tchau.